paz do Senhor, queridos irmãos, pastor Davi Passos, mais uma vez aqui para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical, lição essa que estaremos estudando hoje, lição 12 do nosso terceiro trimestre de 2025, que tem o tema O Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém. Então nós temos aqui a leitura do texto áureo que se encontra em Atos capítulo 11, versículo 20, e você pode acompanhar aí com a sua lição ou com a sua Bíblia, que diz assim, Atos capítulo 11, versículo 20, e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Verdade Prática nos traz o seguinte texto. Faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Tá? Lembrando que neste dia 21 de setembro, nós aqui comemoramos o Dia Nacional da Escola Dominical, o Dia Nacional da Escola Dominical. Vamos fazer a leitura em classe, que nos encontra ali em Atos capítulo 11, versículo 19 a 30. Atos capítulo 11, versículo 19 a 30, que diz assim a palavra do Senhor. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à busca de Saulo. E achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos cristãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então, meus queridos irmãos, aqui neste tema, falando sobre este assunto, nós temos aqui alguns objetivos que essa lição nos apresenta sobre esse tema. Primeiro objetivo é destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva. Segundo objetivo, para falarmos desse tema, é enfatizar a importância da contextualização da mensagem do evangelho para diferentes contextos culturais, sem, contudo, perder a sua essência. E o terceiro
objetivo é valorizar aqui a prática do discipulado, né? Como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Então, a introdução desta lição, ela nos diz o seguinte: como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano, conhecer esse fato é relevante. Por quê? Pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. E nessa lição estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas da perseguição que sobreviera a Estevão em Jerusalém. E esses cristãos, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária. Então, não escondiam sua fé, mas a compartilhavam apontando sempre para a cruz de Cristo. E esse é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, tá? Mas, sobretudo, nos levar a agir como eles. Então, aqui nós vemos o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Então, primeiro tópico da lição nos diz o seguinte: uma igreja com consciência missionária. Ali diz, o evangelho para além das fronteiras de Israel. Lendo na lição, aqui nós encontramos o seguinte texto. Lucas, ele abre essa seção de seu livro fazendo referência aos cristãos, né? Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. Observando que essa passagem bíblica faz o paralelo com Atos, né? Atos capítulo 8, versículo 1 ao 4, onde narra o início da perseguição em Israel, em Jerusalém, que gerou a dispersão cristã. Então, assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma, esses crentes, que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos, levaram o evangelho para além das fronteiras. Então, este capítulo, ele trata de um assunto importantíssimo para a história do cristianismo. O início da missão transcultural da igreja. Até esse ponto do livro de Atos, o evangelho ele estava circunscrito a Jerusalém e as suas ali adjacências. Em outras palavras, o evangelho estava presente em Jerusalém e já tinha alcançado as regiões da Judéia, Samaria, né? Mas não avançado rumo aos confins da terra ainda. Então, nesse ponto da missão da igreja, os confins da terra começam a ser alcançados. Então, dizendo assim de outra forma, a igreja dá início à sua missão transcultural. Então, gentios que não tinham ainda contato com o evangelho, agora passa a ouvi-los da boca dos cristãos que haviam sido dispersos da cidade de Jerusalém. Segundo ponto, falando da dispersão, né, os cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão, a lição diz o seguinte: esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, não
esconderam a sua fé. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. E foi assim que eles deram testemunho do evangelho na Fenícia, em Chipre e Antioquia. E o que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé onde quer que estivessem. Eles haviam sido comissionados para isso. E somente cristãos participantes, né, de uma igreja consciente da sua tarefa missionária age dessa forma. Eles não perdem o foco. Anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstâncias. Então, esses crentes, embora perseguidos, desterrados da sua pátria, ao chegarem às terras estrangeiras e desconhecidas, não se intimidam diante de outra cultura, nem tampouco também se calam. Então, em vez disso, eles compartilham a sua fé, falando com entusiasmo a palavra de Deus, né? Então, eles não se intimidam. Agora, algo interessante aqui nesse terceiro ponto do primeiro tópico. Cristãos leigos, leigos, mas capacitados pelo Espírito. E aqui nós temos não só aqui a história bíblica, mas aqui também nós temos a história da igreja, né? Então aqui, ó, Lucas destaca que dentre esses cristãos havia alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolítica, né? É outra das 3 cidades mais importantes do Império Romano. Então, o texto deixa claro que foram esses cristãos comuns, os fundadores da igreja de Antioquia. Mas aqui, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento eles eram cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos ou presbíteros, né? Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos, porque a mão do Senhor era com eles. Conforme Lucas destaca, esse era o segredo que fez toda a diferença. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo, mas a capacitação do Senhor. Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais, somente porque sobre eles sempre estava a mão do Senhor. Então, o êxodo aqui acontece quando muitas pessoas creem nas boas novas de salvação e entregam a sua vida ao Senhor Jesus. A igreja de Jerusalém, ela fica sabendo do êxodo missionário desses cristãos dispersos e agora envia um obreiro experiente para ajudar na implantação e discipulado ali, o discipulado da nova igreja que havia sido formada. E é dessa forma que a obra missionária sai de Jerusalém para Antioquia, uma importante cidade do Império Romano, localizada na Síria. Agora, quando falamos da missão transcultural pentecostal, praticamente todas as denominações do cristianismo histórico e do movimento pentecostal, eles lançaram-se na missão transcultural. Os luteranos, por exemplo, eles chegaram ao Brasil ainda bem cedo. E a presença deles na terra de Veracruz data do ano de 1532, enquanto os
huguenotes, né? Huguenotes, protestantes franceses, celebraram o primeiro culto no Brasil em 1577. Os batistas, eles chegaram ao Brasil na segunda metade do século XIX. Então, os pentecostais, eles chegaram no início do século XX, né? O primeiro missionário pentecostal vindo dos Estados Unidos a chegar no Brasil foi Louis Francesco, né? Ele chegou aqui no Brasil em 1910 e fundou a Congregação Cristã do Brasil. E pouco tempo depois da chegada de Francesco, também vindo dos Estados Unidos, apontaram na cidade de Belém do Pará, em 1910, os missionários suecos, Gunnar Wigge e Daniel Berg. Wigge e Berg, eles fundaram em 1911, em Belém, né, do Pará, a missão Fé Apostólica. Tá? E em 1918 rebatizaram a recém-implantada igreja como ali o nome de Assembleia de Deus. Depois de Wigge e Berg, muitos outros missionários pentecostais suecos juntaram-se aos dois pioneiros e, sem dúvida, a Assembleia de Deus no Brasil tornou-se um dos maiores e bem-sucedidos projetos de implantação de igreja no século XX. E poucos anos depois da sua fundação, a sua presença já era sentida em vários estados do Brasil. E hoje, mais de um século depois, né, nós vemos ali da sua implantação e fundação, a Assembleia de Deus está presente em todos os estados da federação, tornando-se, em termos numéricos, o maior movimento evangélico do Brasil e dela gerando várias igrejas, várias denominações que saíram da Igreja Mãe Assembleia de Deus, né? Então nós temos algo interessante, ainda falando aqui na missão transcultural, né? Aqui na missão transcultural, a cultura grega, no tópico 2, fala da cultura grega, helênica, né? A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos. E essa expressão, falaram aos gregos, é muito importante, de acordo com um estudioso, ela explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias. Adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. E isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica, ou seja, não eram judeus que falavam grego, pregando para os outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Então, dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda a criatura, começou a se cumprir. Voltando, falando ainda da nossa igreja, em 1913, 3 anos depois que chegou aqui no Brasil e 2 anos após a implantação da missão pentecostal no Pará, o missionário Daniel Berg, ele escreveu uma carta para ser publicada no jornal Sanninges Vittner, né? Sanninges Vittner, com sede em Minneapolis, Estados Unidos, e que tinha como redator, né, o Holmgren,
Holmgren. Então, esse foi um batista sueco, amigo de Wingren e Daniel Berg, radicado na América e que havia se pentecostalizado e no avivamento que ocorrera em Chicago em 1906, ali até 1909, naquele avivamento que aconteceu ali. Então Berg, ele escreveu sobre o trabalho da implantação da igreja no Brasil. Então quando ele escreve, em junho de 1913, ele escreve uma carta para essa editora, esse jornal. E ele escreve bem assim: meu querido irmão, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Paz através do sangue, Ele diz: o Senhor é realmente bom, portanto, eu o louvarei. Ele me preservado, ele tem me preservado, até essa hora na fé, em seu nome, até mesmo dos homens maus que aparecem em nosso caminho. Em breve a batalha terminará e nós descansaremos. Escreve ainda: eu serei fiel a Jesus até que ele venha, custe o que custar. E também defenderei toda a verdade, que Jesus não apenas salva perfeitamente de todos os pecados, mas também batiza no Espírito Santo e no fogo. Louvado seja seu nome por essa experiência. Acabo de voltar de Bragança, onde Jesus abriu uma porta para a sua palavra através de uma família que crê na verdade. E a irmã dessa família agora foi batizada nas águas e está buscando o batismo do Espírito. E tivemos uma reunião lá no final da noite de domingo e muitos vieram e ouviram a palavra do Senhor. Até mesmo em uma aldeia fora de Bragança, chamada Quatipuru, o Senhor começou a trabalhar de modo que agora há 22 pessoas que se renderam completamente a Jesus em um curto espaço de tempo. E há algumas semanas atrás, batizamos 7 delas em águas e 2 na quinta-feira passada. Ontem à noite, ali escreve Daniel, Jesus batizou uma irmã no Espírito Santo em nossa missão aqui no Pará. E outra irmã há 3 semanas atrás. O Senhor terá glória por tudo. Orem por mim para que eu possa estar pronto quando Jesus vier. Saudações a todos, seu irmão em Cristo, Daniel Berg. Então, nesta carta que ele escreveu, nós vemos Berg que nessa época estava radicado em Belém, Belém do Pará, implantado ali e implantando uma igreja em Bragança, município daquele estado. E de lá o missionário pentecostal assembleiano procurava alcançar outra localidade, como povoado por ele citado, de nome Quatipuru, Então aqui nós observamos, portanto, que havia um trabalho de implantação da igreja seguido pelo discipulado, E da mesma forma, 3 meses após Berg ter escrito sobre o trabalho de implantação da igreja no Brasil, Gunnar Wing escreveu uma carta, relatório, uma carta relatório e que descreve a dificuldade ou as dificuldades e desafios encontrados na evangelização aqui no Brasil. É possível percebermos o ardor do trabalho missionário que tinha que lutar em várias frentes. Por outro lado, havia a perseguição religiosa e, por outro, as dificuldades geográficas de um país com dimensões continentais e, por outro, a escassez de obreiros. Então, aqui em dezembro de 1913, Gunnar Wing, ele escreveu, ali em 1º de dezembro de 1913, ele escreve ali ao irmão
Holmgren, né? Meu amado irmão Holmgren, Holmgren, é um nome bem difícil de falar. Graças e paz, louvor, honra e glória ao Senhor Jesus, que sofreu e morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação e que em breve virá para receber sua noiva, que o espera. Caro irmão, obrigado por sua carta com a letra de câmbio de $10 anexo, né? Então, o Senhor o abençoe. Depois que o irmão Daniel foi restaurado da saúde, pois Jesus o curou, ele viajou para casa na Suécia para visitar seus pais e descansar um pouco e ali, depois de alguns meses, retornar para cá. Ele partiu em 15 de novembro. No entanto, ele pretende ficar um pouco em Portugal e em sua viagem de volta. Seu endereço é Vargo, Rano, Suécia. Eu louvo ao Senhor por seu cuidado, por seu cuidado conosco por meio de vocês. No entanto, achei que não estava de acordo com a vontade de Deus deixar o campo. Talvez mais tarde, o Senhor, por suas intercessões, me leve a obter algum tempo de descanso, embora não como eu quero, mas como o Senhor quer. Irmãos, ore para que o Senhor envie trabalhadores para sua grande seara, nesse grande país, que é 18 vezes maior do que a Suécia, ou maior do que os Estados Unidos e o Alasca juntos. Agora estou sozinho, até onde sei que defende o evangelho pleno. Lembre-se de mim em suas orações, pois a batalha contra os poderes das trevas está cada vez mais acirrada. Até agora, o Senhor tem tido sua mão protetora sobre mim, de modo que ninguém me prejudicou, apesar dos meus muitos e amargos inimigos, escreve Vigre. Jesus está fazendo e realizando uma obra maravilhosa aqui, e por isso o inimigo está com raiva. Glória a Jesus. Desde a última vez que escrevi para você, mais de 50 pessoas foram batizadas em águas e cerca de 68 foram batizadas com o Espírito Santo e com fogo, dando-lhes todo o testemunho da Bíblia, do batismo e do Espírito, falando em novas línguas, e os doentes foram curados. Os crentes receberam línguas, interpretações, profecias e visões. O poder de Deus tem sido maravilhosamente revelado. Toda honra a Jesus, porque a obra é do Senhor. Isso, naturalmente, enfurece o inimigo. Em 2 lugares, os crentes foram presos várias vezes e tiveram que suportar muita zombaria e escárnio. Mas, apesar de tudo, jejuando ao Senhor e alegres em Jesus. Os protestantes, ali os chamados cristãos de várias denominações, e os católicos escreveram ali os mais horríveis artigos mentirosos sobre mim e sobre esta obra do Senhor. Já passa da meia-noite, portanto não posso escrever mais nada dessa vez. O barco está partindo agora pela manhã. O Senhor os abençoe. Cumprimentem os santos com muito carinho. Seu irmão lutando pela causa do Senhor, assina Gunnar Vigre. Então, o registro dessas cartas mostrando o pioneirismo desses missionários estrangeiros, fazendo um trabalho de missão transcultural, implantando igrejas em solo ali brasileiro, não tem apenas valor histórico. É um documento importante também porque, além de revelar como se deu a incursão da mensagem evangélica pentecostal no Brasil, mostra como foi formada a identidade da Assembleia de Deus brasileira.
né? Esse registro também mostra que esses missionários seguiam os mesmos princípios usados na implantação da igreja pelos primeiros cristãos, tá? Então nós temos aqui nesse segundo tópico, né? Agora, a contextualização da mensagem. Contextualizando a mensagem. Vamos lá? O que nós lemos aqui? Podemos ver aqui o exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público, diferente dos judeus e samaritanos que já esperavam o Messias. Então, os gentios não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos também não mencionam costume judaico como a circuncisão, que Estevão citou em seu discurso, porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor. Ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Senhor. E dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas, né? Então, temos aqui esse tópico 2, aqui a missão transcultural. Se nós olharmos ali para Atos capítulo 11, versículo 19 e 20, a Bíblia diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Então, esse texto do livro de Atos mostra como teve início a missão transcultural da igreja de Jerusalém. E Lucas detalha que isso decorreu em virtude da perseguição que sobreviera a Estevão, um dos 7 escolhidos para o serviço diaconal. Então, a perseguição ali dispersou os crentes por diversas localidades. Alguns deles chegaram à cidade de Antioquia, lá na Síria, né? Antioquia era uma importante cidade do Império Romano, com um centro cultural muito diversificado e uma grande população gentílica. Se nós olharmos para o contexto, ali nós vemos que os cristãos que ali chegaram trataram logo de compartilhar sua fé em Cristo com os gentios. E o resultado não demorou a aparecer. Como fala Atos capítulo 11, versículo 21, ali diz, né? E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então os convertidos aqui não eram prosélitos do judaísmo, judeus helenistas, não eram nem tampouco gentios pertencentes ao grupo dos tementes a Deus, mas gentios totalmente pagãos. Então é exatamente esse aspecto que caracteriza a natureza transcultural da igreja de Jerusalém nessa fase da sua história. Então os primeiros missionários cristãos, eles estavam levando o evangelho além das fronteiras das suas terras de origem e para uma cultura diferente das deles. Duas coisas ficam em destaque na relação lucana. Primeiro, em primeiro lugar, esses missionários eram, na verdade, crentes leigos que compartilhavam a sua fé à medida que se deslocavam.
Não dá para deduzir do texto que eles tivessem algum treinamento formal para a obra missionária. Mas eles não podiam, ou eles não foram enviados pela igreja de Jerusalém como missionários para Antioquia. Isso iria acontecer posteriormente. Lá em Atos 13 nós vemos isso acontecendo. Então eram crentes leigos, eram crentes desterrados que não se intimidavam ao compartilhar a sua fé em Cristo. E mesmo sem um treinamento formal em missões, esses crentes demonstravam forte consciência missionária. Eles sabiam que cumprir o ID de Jesus era a responsabilidade deles. E talvez uma das maiores tragédias da igreja de hoje é que temos muitos irmãos, mas poucas testemunhas de Jesus. Michael Green, ele destaca o comentário, e nós podemos ver que em Atos, não foram os apóstolos que levaram o evangelho para todas as partes, mas sim os missionários amadores. As pessoas que foram expulsas de Jerusalém em decorrência da perseguição que começou após o martírio de Estevão, como diz Atos capítulo 8, versículo 4. Foram estes que avançaram pela planície costeira até a Fenícia, atravessaram o mar até Chipre e chegaram até Antioquia no norte, né? Em Atos capítulo 11, versículo 19 a 21. Então eles eram tão evangelistas quanto qualquer apóstolo. E na verdade, foram eles que deram os 2 passos revolucionários de pregar a gregos que não tinham vínculo com o judaísmo e de iniciar a missão aos gentios a partir de Antioquia. Então não foi um esforço planejado. Eles foram expulsos de sua base de Jerusalém e se espalharam por todas as terras, difundindo as boas novas que tinham lhes ali trazido alegria, descanso e uma vida nova. De modo geral, a pregação não deve ter sido formal, mas através da conversa informal com amigos e novos conhecidos, em casas e tavernas, nas ruas e ao redor das barracas do mercado. Eles foram por todos os lados falando do evangelho de maneira espontânea, com o entusiasmo e a convicção de quem não recebe pagamento para dizer esse tipo de coisa. Em consequência, foram levados a sério e o movimento se espalhou principalmente entre as classes mais baixas. Então, em segundo lugar, aqui nós vemos também, Lucas ele acrescenta no seu texto a informação de que a mão do Senhor era com eles. No contexto da teologia carismática de Lucas, essa observação é uma forma de referir-se à capacitação do Espírito Santo no testemunho daqueles crentes. A mão do Senhor. Aqui tem o mesmo peso da mão do Senhor que vinha sobre o profeta Ezequiel, lá em Ezequiel capítulo 3, versículo 22, e Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Então, é uma referência à capacitação profética que estava sobre os primeiros missionários cristãos. E isso significa que a pregação da palavra foi acompanhada pela demonstração do Espírito entre os gentios. Se os textos que narram a ação do Espírito Santo, capacitando os crentes para realizarem a obra de Deus, forem retirados do livro de Atos, certamente teremos um livro mutilado, vazio e sem sentido algum. Sem o poder do Espírito capacitando os crentes, a igreja não é a igreja de Jesus. Então nós temos aqui
né? A contextualização da mensagem. No terceiro tópico, nós temos aqui o tema uma igreja que forma discípulos. Primeiro ponto, aqui diz o seguinte, a base do discipulado. Ao serem informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram a Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus. Como um homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé. Contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo para que o auxiliasse nesta missão. E assim foi feito. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Então, Atos capítulo 11, versículo 22, né? Aqui o discipulado e o suporte missionário. Ali a Bíblia diz, e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Então a obra de implantar igreja precisa não apenas da presença dos missionários implantadores, mas também do suporte que lhes é dado. O ensino, o discipulado. Sem apoio ao trabalho missionário, este está fadado ao fracasso. Não adianta abrir igreja, não adianta. Esse fato era de desconhecimento da igreja de Jerusalém, pois ali, tão logo ela ali ficou sabendo do surgimento da igreja de Antioquia e enviou para lá Barnabé, um dos seus principais líderes. Barnabé era um discipulador. Ele já havia trabalhado no discipulado de Paulo, lá em Atos capítulo 9, versículo 27. E agora foi enviado para apoiar o trabalho em Antioquia. Quando falamos ali na Bíblia, Atos capítulo 11, versículo 23, ali diz, o qual quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Esse foi o modelo em Antioquia. E deve ser, portanto, o modelo hoje. No início da Assembleia de Deus, os missionários responsáveis pela implantação da igreja no Brasil, eles precisaram de um grande suporte e apoio missionário para terem êxito na sua missão. E esse fato fica bem visível quando lemos as primeiras cartas que eles enviaram daqui do Brasil para aqueles que lhe serviram de base e sustento missionário. Esse fato pode ser visto, por exemplo, no trabalho de implantação da igreja em Porto Alegre, pelo missionário pentecostal sueco Gustav Nordlund, né? E este vindo da Suécia chegou à capital gaúcha em 1924, ali ano em que implantou a igreja naquele estado. E 5 anos depois de ter implantado a igreja em Porto Alegre, Nordlund começou o trabalho de implantação de igrejas no interior do estado. Então, em uma carta enviada também ao periódico Testemunha da Verdade, né, Sonniges Widner, ele fala sobre as primeiras conversões em solo gaúcho e a necessidade de apoio financeiro para implantar a igreja na cidade de Ijuí, Rio Grande do Sul. Então, Nordlund, ele escreveu ali em outubro de 1929, amados irmãos e leitores, né, que a paz seja com vocês. A obra do Senhor na cidade mais ao sul do Brasil, Rio Grande do Sul,
está progredindo constantemente, pois as almas estão se rendendo a Deus e sendo salvas, batizadas em águas e no Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Várias portas estão abertas para o evangelismo no estado e a necessidade de obreiros é muito grande. O lugar chamado Ijuí, que é Ijuí, né? Onde também no estado, onde também agora temos 19 batizados nas águas e a maioria deles também no Espírito Santo. Fica a 25 horas de trem de Porto Alegre. A viagem até lá custa cerca de $20. Se posso visitar esse lugar uma vez, só posso visitar esse lugar uma vez a cada 3 meses. E então tenho de ficar 15 dias. O Senhor tem abençoado essas viagens, embora muito caras, para que acreditemos em uma vitória gloriosa se Jesus demorar. O Senhor também respondeu à oração e nos deu um precioso colaborador para nos ajudar. Ele é luterano, tem 25 anos, esposa e um filho pequeno. Ele estudou no Seminário Batista em Riga, né? O Senhor o batizou no Espírito Santo e agora ele se sente chamado para trabalhar conosco. Ele não tem apoio de ninguém, mas quer confiar na ajuda do Senhor. Por isso, nós o convidamos para vir à nossa casa e compartilhar conosco o que o Senhor nos dá. Mas como o nosso apoio da Suécia não é mais do que precisamos, acreditamos que o Senhor atenderá às nossas necessidades. Por isso, gostaríamos de informar aos nossos amigos e aos mantenedores do Senhor que, se o Senhor pedir a alguém que sacrifique algo por esse servo do Senhor, os fundos podem ser enviados por meio do irmão Holmgren, né? Holmgren. Então, seu nome é Janis Pinko, né? O irmão Pinko também fala russo e, se o Senhor assim o orientar, também assumiremos o trabalho entre os russos neste estado. Fraternalmente no Senhor, assina Gustav Nordlund. Então, nós temos aqui esses exemplos, né? Agora, o segundo ponto terceiro tópico, aqui diz, denominados de cristão. A lição nos fala o seguinte: os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, crentes, discípulos e santos. Também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja como pelos de fora dela, como aqueles que eram do caminho. Agora, em Antioquia são chamados de cristãos. O termo cristão tem o sentido de pessoas de Cristo. Então aqui nós temos aqui a questão da contextualização, traduzindo o evangelho, né? A questão da contextualização. O aspecto aqui, ou melhor falando, outro aspecto da obra transcultural da igreja de Jerusalém, ela pode ser vista na questão da contextualização da pregação. Isso é, aquilo que Michael denomina de traduzir o evangelho. Então, alguns nomes e expressões da natureza eminentemente judaica são adaptadas ou então suprimidas na evangelização dos gentios. Ou então, os missionários observam que expressões tais como Cristo e reino de Deus eram bem compreendidas dentro da cultura judaica, mas faria pouco sentido entre os gentios antioquenos, né? Ao comentar sobre a proclamação de Jesus como Senhor em Antioquia, ali Atos capítulo 11, versículo 20, aqui nós vemos um comentário de Michael, né? Green. Ele observa um segundo ponto aqui. Ele fala que as obras, ou as boas obras, elas eram o senhorio de Jesus. Isso evidencia claramente uma evolução na proclamação. No primeiro estágio, as boas novas, né? As boas novas
era a chegada do reino de Deus. E a mesma mensagem proclamada por Jesus. Em segundo estágio, passaram a ser que Jesus era o homem escolhido para julgar os vivos e os mortos. E era assim que os discípulos pregavam aos judeus. No terceiro ponto, no terceiro estágio, Jesus foi anunciado como Kyrios, né? Ou Kairos, né? O que, sem dúvida, incluía a mensagem judaica que Pedro trouxe para Cornélio. Mas para mentes pagãs deve ter tido um significado muito maior, né? E conotação bem diferente de qualquer coisa imaginada por pregadores judaico-cristãos. Então, dessa forma, Lucas informa que os judeus que levaram o evangelho para Antioquia anunciavam o Senhor Jesus. Termo Senhor não apenas era bem conhecido na cultura gentílica em Antioquia, como também era carregado de significado e sentido. Então, as boas novas, portanto, era sobre o senhorio de Jesus. O mesmo evangelho que era pregado com poder em Jerusalém, agora contextualizado, também era pregado com poder em Antioquia. Então, deve, contudo, ser observado que contextualização não quer dizer mutilação, tá? O evangelho em que uma missão transcultural pode ser contextualizada sem, contudo, ser mutilado. Então, muitas vezes, em nome de uma suposta contextualização, muitos mutilam a mensagem da cruz, né? Aqui nós temos o escritor Stetzer, ele pontua: plantar igrejas deveria implicar plantar igrejas missionais. Todavia, não confundamos os termos mentalidade missionária e missional. O primeiro se refere mais a uma atitude de importar-se com missões, sobretudo além de fronteiras. Missional significa pôr a missão em prática bem aqui onde estamos, tá? Missional significa adotar a postura de um missionário, aprender a cultura à sua volta e adaptar-se a ela sem abrir mão de uma relação sólida com a Bíblia. Nunca se esqueça desse detalhe, tá? Vamos lá. Terceiro ponto, a identidade cristã. Aqui diz assim: o que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim uma vida, sua fé e sua atitude. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, a verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. O nome cristão aparece novamente na Bíblia em Atos capítulo 26, versículo 28 e 1 Pedro 4,16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Então, assim o evangelho deve ser visto não só no seu aspecto histórico, mas também supracultural. Embora o evangelho opere na cultura, ele está além dela. Ele não pode, por exemplo, ser reduzido à cultura ou etnia de um povo. Tá? George Peter, ele destaca: o evangelho não é um fenômeno estritamente histórico, ainda que opere na história. Ele não é, tipo, produto da história, como já mencionamos, né? Aqui comprovo que o evangelho não é um produto ético.
Enquanto ele opera na cultura, ele não é da cultura. Ele está na cultura, mas além dela. Ele cria e molda a cultura, enquanto ao mesmo tempo julga a cultura. Então, ele é tanto a favor quanto contra a cultura. Ele é a dinâmica da cultura e é a fiscalização da cultura, mais séria da cultura. O evangelho é supracultural, porque é sobrenatural em origem, propósito, destino e objetivo. Ordens eclesiásticas e religiosas, como ordens, são instituições humanas. Elas podem ser um roupão com o qual o evangelho veste-se, mas não pertence à natureza do evangelho. Não estamos, portanto, interessados em exportar padrões e formas eclesiásticas, teológicas ou religiosas, sejam ocidentais ou orientais, latinas ou africanas. Nós somos encarregados de proclamar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transcende cultura e regionalismo. A mensagem supracultural de juízo, cura e melhoria de vida, com o poder e a sabedoria de Deus, irão adicionar uma nova dimensão a qualquer cultura que reconheça Cristo como Salvador e Senhor. Então, nós devemos ser gratos a Deus pelo trabalho transcultural da igreja e por aqueles que acreditaram na chamada de Deus para abraçá-lo. São pessoas que devem ter não apenas nossa admiração, mas, sobretudo, nosso reconhecimento e apoio. Foram o instrumento que o Espírito Santo escolheu para levar a gloriosa mensagem além do mar. Mesmo com as suas limitações, eles doaram-se, deixando-nos os seus exemplos e indicando o caminho pelo qual devemos trilhar. Então, a conclusão dessa lição diz o seguinte: aprendemos como a providência de Deus faz com que o evangelho chegue por meio da igreja a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem desejar fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo o que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. Então aqui nós finalizamos essa aula de número 12, né? Vamos para o exercício. Revisando o conteúdo. Primeira questão diz o seguinte: qual era o foco dos cristãos que foram dispersados? Resposta: anunciar o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. Segunda questão: como era a cidade de Antioquia? Resposta: Antioquia era uma cidade cosmopolita, capital da Síria e uma das 3 mais importantes do Império Romano, com forte influência helênica. Terceira questão: como os primeiros cristãos contextualizavam a mensagem do evangelho para os gentios? Resposta: eles não usavam o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido. Nem mencionavam o costume judaico, mas enfatizavam que Jesus era o Senhor. Quarta questão: o que o episódio de Atos, capítulo 11, versículo 22, versículo 23, 24, 26, mostra? Resposta: esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. Quinta e última questão: qual é o sentido do termo cristão? Resposta: o termo cristão tem o sentido de pessoa de Cristo e se refere à identidade daqueles que seguem
creem e vivem de acordo com os ensinamentos de Jesus. Amém? E aqui chegamos a mais um final de uma lição, né? A lição 12 do terceiro trimestre de 2025. Convidando você para se inscrever em nosso canal no YouTube. Também nós temos estudos bíblicos. Esses mesmos estudos estão no Spotify, se você quiser ali estar acessando, para estar ouvindo, participando, né? Então que Deus venha abençoar a sua sala, que Deus venha abençoar os seus alunos, que Deus venha abençoar a sua classe, você professor e você que está aí acompanhando e participando, aprendendo a palavra do Senhor. Que Deus venha abençoar poderosamente. Deus querido, te agradecemos, Pai, por mais este estudo, Senhor, na qual nos ensina o caráter missionário através da Igreja de Jerusalém. Meu Deus, em abençoar a cada um, Senhor, abençoar cada missionário que está no campo trabalhando para Ti. Sustenta-os, Senhor, encoraja-os, Pai, abençoa eles, meu Deus querido. Também abençoa a Tua igreja, que tem mantido, que tem cuidado, que tem acompanhado, Pai Santo. Deus, levanta, Senhor, homens, levanta mulheres para fazer a Tua obra ainda nesses últimos tempos, Pai, que estamos aqui na face da terra. Muito obrigado por este estudo, muito obrigado pela Tua palavra, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.